Como essa mulher de Deus merece, uma das vozes, eu falo aí para todo mundo aí, top 3 fácil do Brasil. Toda vez que ela vem aqui, Deus usa ela poderosamente, com muita alegria, muita honra. Se eu fosse você, eu já estava em pé, inclusive, para recebê-la. Vamos receber pastora Helena Raquel. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Que bom estar aqui com vocês. Podem sentar. Minha gratidão por essa recepção tão calorosa, por poder voltar a esta linda igreja que amo. Gratidão ao pastor Felipe, à pastora Mariana, por essa honra de celebrar com vocês os 9 anos da Lagoinha Niterói. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos vocês. Que a bênção que está sobre esta igreja se estenda também sobre a sua casa, sobre sua família, em nome de Jesus. Queridos, eu estive orando por esse nosso encontro e o Espírito de Deus, Ele me fez recordar de um texto, depois de um tempo buscando em Deus o que dizer aos irmãos esta noite. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 49. Livro do Gênesis, capítulo 49. Os livros que o Senhor Jesus me confiou estarão disponíveis ali fora, ao término deste culto, desta reunião espiritual. Vou falar rapidinho de 3 títulos. Eu não sou Aitofel. A gente conversa sobre a bênção do perdão e os malefícios do ressentimento. Perdoar não é fácil, mas é necessário. Sara, aguenta só mais um capítulo. A gente conversa sobre a história de Sara, desde o surgimento dela no texto bíblico até o dia da sua morte. E o grande desafio dessa matriarca foi viver mais um dia. O desafio de hoje para você é viver hoje. Se você sobreviver ao hoje, Deus tem uma coisa boa para fazer amanhã. Esse livro vai lhe ajudar a entender isso. E o livro e o altar, onde eu falo sobre a importância desses 2 elementos na vida cristã, que é o livro, a Bíblia, e o altar, que é a vida em comunhão. A ideia do livro veio de Deus, não foi um homem que decidiu escrever. Aqui, inclusive, eu conto parte do princípio dessa história, quando houve uma guerra entre os filhos de Israel e Amaleque, e Israel prevaleceu. E o Senhor disse para Moisés: escreve isto em um livro. Então a história de Deus contada em um livro foi ideia de Deus. E para finalizar, eu tenho a alegria de participar desta Bíblia, a Bíblia de toda mulher, com cerca de 400 devocionais. Somos 101 mulheres e entre elas eu tive a alegria de estar aqui e de ter também os meus devocionais publicados nessa Bíblia. É uma Bíblia para qualquer mulher, porque o livro não é de um grupo apenas. A Bíblia é para todos nós. Gênesis 49, quem encontrou, diga glória a Deus. Estou precisando só de um pouquinho mais de retorno, me ouvir um pouquinho melhor, tá bom? José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima dos muros. Eu vou ler agora na versão King James atualizada. José é uma frondosa árvore, frutífera, plantada à beira de uma fonte de águas puras, uma grande árvore que dá muitos frutos, cujos galhos
versículo 43. Perdão, 23. Cujos galhos se estendem sobre o muro. 23. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiraram contra ele e o hostilizaram. O seu arco, porém, permanece firme. Os seus braços permanecem fortes, ágeis para atirar pela mão do poderoso de Jacó, pela pedra de Israel. Levante uma das suas mãos, eu quero orar com você agora. Pai, eu quero glorificar e exaltar o teu nome, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Esta é a tua palavra, ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales. Oramos crendo em o nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? O que está acontecendo no livro do Gênesis, capítulo 49, é uma cerimônia familiar, um hábito patriarcal que a gente vai observar de mais perto na vida de Isaac, ao abençoar seus filhos Jacó e Esaú, e vamos observar com mais atenção ainda na vida de Jacó ao abençoar os seus filhos e os filhos de José. Era um costume patriarcal daquele tempo, quando a pessoa acreditava que estava perto da sua morte, reunia os filhos e ministrava uma bênção sobre o futuro deles. Esta bênção normalmente era composta de uma palavra profética, de um relato sintetizado sobre a biografia desse filho, com as suas principais características. E era impossível não lembrar do ponto-chave da vida deste filho. Jacó vai fazer isso com Rubem, vai fazer isso com Simeão, vai fazer isso com Levi, Isacar, Zebulon. E quando chega a vez de José, é óbvio que pela envergadura da história de José, não tem como Jacó falar dele com o mesmo número de palavras que usou para os outros filhos. Ele vai ser um pouco mais extenso. E ele vai ser profundamente poético, para dizer nas entrelinhas aquilo que não pode ser esquecido. A única pessoa que perdoa e lança no mar do esquecimento é Deus. O indivíduo perdoa, mas ele não tem a capacidade de apagar esse trecho da história. Por isso precisamos ser muito cuidadosos na nossa conduta em relação às pessoas, porque história é história e não pode ser apagada. Jacó está ali, os filhos em volta, e de repente ele começa. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero cujos galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, lhe flecharam e lhe aborreceram, mas o seu arco
permaneceu firme, porque foi sustentado pelo pastor e pela pedra de Israel. Jacó está dizendo: este meu filho aqui é frutífero. Mas em algum momento da vida ele encontrou um muro. O muro fala de limite. O muro fala de bloqueio. O muro fala de estancamento. Mas Jacó disse que José olhou para o muro, pegou os galhos e jogou por cima do muro. Porque esta noite você é quem decide se vai olhar para o muro e voltar para casa dizendo: não deu. Não deu porque eu nasci pobre. Não deu porque morava em um lugar menos concorrido. Não deu porque minha família nunca apoiou. Não deu porque a pressão era grande contra mim. Não deu porque eu estava fora do padrão social estabelecido. Ou você vai olhar para esse muro, mirar na altura dele, jogar o teu galho por cima dele e decidir: limite só para quem quer parar. Quem não quer parar, joga o galho por cima. José está lá paradinho ouvindo o pai falando: José é um ramo frutífero junto à fonte, os seus ramos se estendem sobre os muros. Jacó poderia ter dito amém, mas não disse amém. Ele continuou: os flecheiros lhe deram amargura. Não, os flecheiros não mataram José, mas amarguraram José. Tem gente aqui que está vivo, mas está dolorido. Está vivo, mas está machucado. Está vivo, mas está com o coração apertado. Só que Jacó disse: o arco do meu filho permaneceu firme, porque ele foi sustentado. Abra sua boca e diga: sustentador. O segredo da sua sobrevivência é que tem alguém maior do que você que te sustenta. O arco vem pela esquerda, o arco vem pela direita, o arco vem pela frente, e para o nosso terror algumas vezes vem até de trás, mas o arco passa e você se esquiva. O arco passa e pensa o que é o teu fim, mas daqui a pouco está você de pé de novo, porque o arco quebrou e a mão de Deus te sustentou. Quem está comigo, diga aleluia. Quem está no culto, diga glória a Deus. Suponhamos que nós estivéssemos fora da Bíblia, que nós não conhecêssemos a Bíblia, e que nós estivéssemos lendo ou ouvindo só esse capítulo. Como você imaginaria a vida de José? Quando você ouvisse o pai dizendo assim: os flecheiros lhe deram amargura, lhe flecharam e lhe aborreceram. Se você pegasse esta frase de fora, sem conhecer a história, o que você pensaria? Alguma coisa ele fez. Porque a gente pensa assim, não é verdade? Toda história tem dois lados. Ninguém sofre assim se não merecer. Ou então a gente diz: essa história está mal contada. O que nós falaríamos da história se nós não conhecêssemos a história? Eu quero que esta noite a história de José responda à sua própria história.
Eu vou repetir, eu quero esta noite que a história de José responda a sua própria história. Eu tenho uma pergunta a fazer o texto esta noite e a Bíblia vai responder por que os flecheiros flechavam José. Livro do Gênesis capítulo 37, esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. José tinha quantos anos? 17 anos, ele é o filho mais moço de Jacó, pelo menos antes de Benjamim, mas entre os que saem ao trabalho, ele é o mais moço, ele tem 17 anos. Ele tem 17 anos e com 17 anos, ele ainda não está obrigado a sair com seus irmãos mais velhos para o trabalho. Ele tem 17 anos e ele ainda tem a prerrogativa de ficar. Ele tem 17 anos e ele ainda pode trabalhar no serviço em torno da casa e não sair para o campo junto com os irmãos. Mas tendo 17 anos, ele apacentava as ovelhas do seu pai com o seu irmão ou com os seus irmãos. Eu quero esta noite dizer que as flechas estão vindo na sua direção, porque em uma sexta-feira como essa, você poderia estar em qualquer lugar, mas você decidiu: eu quero estar perto das ovelhas do meu pai. Então José tem 17 anos e o lugar dele é no final da fila. José é o menor, mas não sabe se comportar como menor. Ele começa a passar pelos irmãos mais velhos e quando alguém dá conta, ele está lá na frente liderando o grupo. Helena, onde você leu isso? Olhe para o texto. A Bíblia diz que ele trazia o relatório do que os irmãos faziam ao pai. Então José assume a posição de um apontador. José assume a posição de um coordenador. José assume a posição de um chefe. Sabe por que as flechas não param de vir na sua direção? Porque você decidiu não se comportar de acordo com a tua realidade, mas de acordo com a promessa que você recebeu. Olhe para a pessoa que está do seu lado e não diga nada a ela, só perceba como ela está elegante esta noite. Você pensa que ela está a cara do presente? Não, ela está a cara da promessa. Ela se comporta de acordo com a promessa. Os filhos de Bila e Zilpa se comportam mal no campo. Eles fazem coisas no campo que eles não deveriam fazer e sei lá o que eles faziam. Eu só sei que era uma coisa que não deveria ser feita. E certamente eles querem negociar com José dizendo: eu estou em Gênesis capítulo 37. Não diga nada. Existe um sonho da sociedade brasileira que se reflete em alguns países do mundo, que a igreja faça silêncio. Todo mundo pode falar, menos nós. José não comente nada do que está acontecendo no campo. José não emita opinião. José. Quando chegava na casa de Jacó, a Bíblia diz: José levava uma má fama dos seus irmãos para o seu pai, porque José não faz o tipo que concorda com tudo para ter amizade de todo mundo, porque quem concorda com tudo vira marionete da vontade do outro. José tem coragem de dizer: eu não concordo. Por que os flecheiros apontaram as flechas para você? Porque os flecheiros apontaram as flechas para Lagoinha, Niterói. Porque os flecheiros apontaram as flechas para o pastor Felipe Valadão.
gente decidiu, eu tenho direito de dizer: não concordo. Ou aponte para alguém que Jesus colocou do seu lado e diga para ele: aguenta a pressão, porque o valente está segurando na tua mão. O valente está segurando na tua mão. O valente está segurando na tua mão. Eu tenho uma palavra profética para esta noite e eu vou entregar flecheiros, as armas cairão no chão. O valente está conosco. Jacó, Gênesis 37. Eu estou respondendo a pergunta que nós fizemos à Bíblia. Por quê? Por quê? Porque os flecheiros estão dando amargura a José. Por que tantas flechas? A Bíblia diz: Jacó amava José. Respira fundo. Você é amado. Bom, eu sei que nem todo mundo ama a gente, tudo bem. Deus nos ama. E essa coisa de amar alguém é um tipo de coisa que não dá para esconder, porque quem ama acaba denunciando isso. Eu imagino, e todas as vezes que eu imaginar, eu vou avisar quando não for a Bíblia que está dizendo. Eu imagino que os irmãos de José conversavam entre si assim: papai ama mais a José do que a gente. Mas eu imagino Rubem, o mais velho, dizendo, por exemplo, para Zebulon: nada, Zé. Isso aí é porque ele é chatinho. Tudo ele conta. Só vive agradando o papai. Não é nada disso. Eu imagino Simeão e Issacar conversando e um dizendo para o outro: eu tenho uma suspeita. Papai ama mais a José. Eu imagino um deles dizendo: tira isso da sua cabeça. Papai não ama mais a José só porque José é novinho e tal. Só que quem ama não consegue esconder por muito tempo. Eu já disse isso. Quem ouviu, diga aleluia. Se existe uma característica de quem ama, normalmente presente, é que quem ama presenteia. E o que era uma dúvida não será dúvida por muito tempo. A Bíblia diz que um dia o pai Jacó presenteou a José com uma túnica colorida de mangas compridas. Por que que os flecheiros lhe dão amargura e tentam te flechar? Porque o pai te ama e te presenteia. Eu vi algumas pessoas levantarem as mãos e eu vou liberar uma palavra agora. A Bíblia diz: mostra-nos um sinal para o bem, para que vejam aqueles que nos aborrecem que o Senhor nos ama. Eu estou dizendo que em pouco tempo Deus vai te dar um presente, e esse presente não é para provar nada para você, porque você sabe quem Deus é. Esse presente é para quem está olhando de longe pensando: ama ou não ama? Ama ou não ama? Ama ou não ama? Quando olhar o que Ele vai fazer na tua vida, vai dizer: ama. Deus sabe quem é você. Deus sabe que você adora de carro ou a pé. Deus sabe quem é você. Deus sabe que você adora pagando aluguel ou comprando casa. Deus sabe quem é você. Deus sabe que você adora doente ou curado. Deus sabe quem é você. Deus sabe que você adora quando você está contando moedas ou quando você está no restaurante mais fino da cidade. O que Deus vai fazer não é para provar nada para você, porque Deus sabe quem você é. O que Deus vai fazer é para alguém olhar:
Vamos imaginar. Café da manhã. Na tenda de Jacó. Chega um filho, se assenta. Chega outro filho, se assenta. Daqui a pouco, parece um clarão. Vem o garoto, com a túnica de mangas compridas, colorida. Para você não esquecer, no 3 você vai dizer colorida. 1, 2, 3. Então você precisa entender que essa coisa que dizem sobre você, que você gosta de aparecer, não. Não é você quem aparece, é o presente que o Pai te deu que aparece. Aponta para alguém e diga: brilha, 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 brilha. Os flecheiros estão com raiva esta noite, mas o que Deus deu à lagoinha vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar. Chame que eu biastefai o rebanho rabai. Deus vai te dar um sinal de fogo, que é onde você chegar, alguém vai dizer: o Pai ama, o Pai ama, o Pai ama, o Pai ama. Depois da túnica, se preparem. Você tem que ter estrutura para ser presenteado por Deus. Depois da túnica, eu estou em Gênesis capítulo 37, está tudo lá. Depois da túnica, seus irmãos não conseguiam falar mais com ele pacificamente. A melhor interpretação para essa expressão é: não conseguiam falar com ele como irmão. Você vai começar a passar de homem invisível para muita gente. Eles não aguentavam mais falar com José como irmão, porque não suportavam o comportamento à frente do tempo que ele tinha, a capacidade que ele tinha de não concordar e denunciar, e o presente que ele usava, que retratava o quanto o pai o amava. Dentro desse cenário de profunda hostilidade, José vai ter um comportamento protetivo, como qualquer indivíduo tem. Ele passa a não querer mais sair com os irmãos. E um dia, ele está em casa. Quem está comigo, diga aleluia. Aleluia. E os irmãos foram trabalhar e o pai é o pai. O pai nunca quer ver os irmãos separados. O pai chama José e diz: José, vai olhar seus irmãos e vem trazer um relatório sobre eles. Havia um lugar demarcado para que eles pudessem ser encontrados. José vai até aquele lugar, mas quando José chega naquele lugar, os irmãos dele não estão ali. José tem tudo para voltar para casa e falar: não deu, eu não achei. Só que nós estamos fazendo uma pergunta para a Bíblia e a Bíblia está respondendo. Qual é a pergunta? Por que os flecheiros flechavam José? E a Bíblia está respondendo: porque José é alguém que, quando recebe uma missão, não sabe voltar sem antes cumprir a missão. Tem uma galerinha frouxa, né? Recebe uma missão, se a coisa não decolar com um mês, está ele voltando chorando, não deu. Mas José não. José chega no lugar, não deu, ele diz: vai ter que dar. E aí ele se informa: meus irmãos viram? Vimos um varão que está andando errante da pista de onde os irmãos dele estão. E quando ele desponta no horizonte, os irmãos dele já estão debochando dele de longe. E eles dizem assim, redobre a atenção: o I é meu, tá?
Olha quem está vindo ali. O sonhador mor. Está vindo o grande sonhador. Nós estamos perguntando ao texto e o texto está respondendo. Por que José sofre ataque com flechas? Diga bem alto, porque ele é um grande sonhador. 1, 2, 3. Você é gente boa. Se fosse só por você, as pessoas até te aceitariam. O abuso é o tamanho do teu sonho. Vamos ao texto. Diálogo entre os irmãos de José. Matemo-los, e então veremos o que será feito nos seus sonhos. Está na Bíblia. Ora, quem mata alguém não quer extinguir o sonho. Quem mata alguém quer extinguir a vida. Mas eles não querem extinguir a vida. Eles querem extinguir o sonho. Porque o sonho de José era maior do que a própria vida. Pegam José e colocam dentro de uma cisterna. Eles não suportam os sonhos de José. Mas você precisa tentar entender. Quem está comigo, diga aleluia. Você não tem dinheiro. Você não tem dinheiro para pagar a mensalidade desse mês da faculdade. E anda dizendo por aí que vai fazer doutorado no exterior. O seu filho não aceita vir com você nem à reunião de domingo. Mas você anda dizendo por aí que ele vai ser pastor. Vamos tentar entender que você é demais. Que essa capacidade que você tem de sonhar o impossível como se fosse possível está incomodando o inferno, está incomodando os demônios. Mas eu tenho uma palavra para te entregar: ninguém vai matar nem você nem teus sonhos se Deus não permitir. Oh, levante as suas duas mãos lá em cima. Eu estou cheio do poder do Espírito Santo esta noite para dizer: Deus está blindando você e o teu sonho. Eu vou repetir: Deus está blindando você e o teu sonho. Eu vou repetir: Deus está blindando você e o teu sonho. Eu vou repetir: Deus está blindando você e o teu sonho. Eu vou repetir: Deus está blindando você e o teu sonho. Eu vou repetir: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você em pé no meio, socorrendo todo mundo, porque não foi atingido. Vamos matar José. Mas José é importante demais para morrer? José não pode morrer. José faz parte do plano de salvamento de sua família, de todo o Egito, dos países vizinhos. Os irmãos não sabem, mas José não pode morrer. Você não pode morrer. Se você pudesse, o diabo já tinha te matado há muito tempo. Poder para isso ele tem, ok? A Bíblia diz que nós não precisamos temer aquele que pode matar o corpo. Ele pode, só que ele não pode sem que Deus permita. É o sonho dele. Não, mas o diabo não quer matar crente não, Helena. Porque crente morre e vai para o céu. Ele não quer silenciar a tua voz. Mas se Deus não permitir, mata, não mata, mata, não, vamos matar não. Está vindo um grupo de vendedores ismaelitas que estavam levando bálsamo para o Egito. Eles estão levando bálsamo para o Egito e passam pelo lugar que os irmãos de José estão. Enquanto os irmãos de José vêm, os vendedores decidem: vamos vender José. E José vai ser transportado em uma carroça para o Egito. E essa carroça está cheia de... no lugar das maiores hostilidades da vida,
Deus já está colocando uma almofada de bálsamo. Quando descobriram que não podiam matar José, arrancaram a túnica dele. E tiveram um plano. Redobre sua atenção agora. Nós vamos pegar esta túnica, vamos matar um animal e vamos sujar esta túnica com sangue. Eu ainda estou no mesmo capítulo. Quando percebem que não podem nos matar, muita atenção, eles vão para o plano B. Qual é o plano B? Sujar a nossa túnica. Já que não posso matar, vou sujar. José está sendo levado pelos ismaelitas para o Egito. A túnica está suja de sangue. E os irmãos de José voltam para casa com um plano: enganar o pai. Quem está comigo, diga aleluia. Eles chegam com a túnica e mostram a túnica suja para Jacó. Porque há um grupo especializado nessa tarefa. Qual? Exibir túnicas sujas. Existem aqueles que amam espalhar a notícia de que nós morremos. Mas eu tenho uma palavra para esta igreja: você está vivo. Pegaram a túnica, cuidado, que essa túnica hoje é mostrada de diversas formas, ok? E quando levam a túnica para Jacó, Jacó olha a túnica, vê o sangue e presume. Cuidado, para você não presumir de forma errada. Ele levanta a voz e diz: ah, uma besta despedaçou meu filho. Jacó tinha servos. Jacó não mandou uma pessoa sair para procurar José. Jacó sabia que ismaelitas compravam e vendiam pessoas. Poderia ter enviado um grupo no Egito para saber se por acaso não parou um escravo lá. Mas ao olhar a túnica, ele presume. Precisamos romper com esse ciclo maligno de repetir o que o fofoqueiro diz, repetir o que o maledicente diz, repetir o que aquele que quer manchar a túnica da igreja diz. E é nessa hora que Jacó diz: morreu. Nesta multidão aqui, tem gente que já ouviu: você está morto. Tem gente que já ouviu dizer que em algum lugar estão dizendo sobre você: morreu. Tecladista que me ofereceu ajuda, agora eu aceito. Olhe para mim. Cadê seu filho mais moço, Jacó? Morreu. Onde ele está? Na praça do Egito, descalço, como um escravo, e Potifar olhando nos olhos dele e percebendo: esse rapaz é diferente. Ele tem o Espírito de Deus. Rubem, cadê aquele seu irmão da túnica? Morreu. Ele está na casa de Potifar. Tudo que ele coloca a mão prospera, porque Deus é com ele. Simeão, cadê o teu irmão? Morreu. Não. Ele está resistindo à tentação e dizendo à mulher de Potifar: eu não posso pecar contra Deus. Zebulon, cadê teu irmão? Morreu. Não, não morreu. Ele foi parar em um cárcere por causa de uma calúnia. Entrou no cárcere
cárcere sonhando, mas dentro do cárcere aprendeu a interpretar sonhos também. Bila, cadê aquele menino? José morreu? Não morreu. Está interpretando o sonho do padeiro e do copeiro. Oh, Leia, cadê aquele garoto? Morreu? Não morreu não. Está sendo barbeado, trocando de roupa, ajeitando o cabelo. Ele vai entrar na sala de Faraó daqui a pouco. Me ajude a pregar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e grite para ela: Deus te guardou vivo. Oh, alguém diz: não canta mais, não ora mais, não serve mais. Alguém diz: não vai perseverar, não vai continuar, não vai chegar. Mas o Espírito de Cristo está dizendo essa noite: te guardei, te guardei, te guardei, te guardei. Benjamim, cadê aquele seu irmão que cuidava de você, o mais velho? Morreu. José está diante de Faraó, interpretando os sonhos. E Faraó está dizendo: aonde eu vou encontrar um homem igual a você, em quem habita o Espírito de Deus? Quebre hoje o elo de dependência de coro favorável a você. O fato de gritarem que você está morto não determina a sua condição. Enquanto espalham a notícia do teu fim, Deus te guardou nesta noite de sexta-feira. Cadê ela? Morreu. Cadê ele? Morreu. Morreu nada. Está lá na Lagoinha, Niterói, adorando. Está vivo. José agora é governador do Egito. Ele poderia entrar numa carruagem, voltar aos seus irmãos, se apresentar ao seu pai, mas não é o momento. No sonho não tinha essa parte. Você procura eles. Quem chega se prostra. E no sonho não era ele quem se prostrava. Essa sua necessidade de querer explicar para todo mundo a sua vida coloca você em situações desnecessárias. Fica quietinho. Deixa o tempo passar um pouquinho. Há fome em todos os países vizinhos. Mas num lugar tem pão. Onde José está. Se ouve a notícia de que há pão no Egito e os irmãos de José sobem. Quando eles se veem diante de José, eles não reconhecem José. Há quem diga que José está com uma maquiagem faraônica que impede o reconhecimento. Mas meu Deus, e os olhos, as mãos, os pés, o tom da voz? É porque Deus vai fazendo umas coisas na nossa vida que quem passa pela gente já não reconhece. Quando José olha para os seus irmãos, ele reconhece imediatamente, porque tem gente que para no tempo por causa da vida que leva, mas Deus está lhe dizendo: eu vou te colocar no nível que alguém vai olhar, limpar os olhos e dizer: José quer saber se eles mudaram. José age daqui, age de lá. Quem está comigo, diga aleluia. Ele quer descobrir. E depois de algumas tentativas, perto do meio-dia, ele chama os seus irmãos para uma sala. Deus está preparando encontros.
Deus está preparando reencontros. Fique de pé. Eu tenho 3 coisas para te dizer, mas eu só posso dizer com você em pé. José pediu para que todos os egípcios saíssem da sala e ficou só ele e seus irmãos. E José declarou uma palavra que no seu bojo tem tanta história, tem tanto significado. Ele disse assim: eu sou José. Eu vou lhe convidar a levantar uma das suas mãos. Não é egocentrismo, não é hedonismo, não. Você sabe quem te manteve vivo até aqui. Mas quando você gritar o seu nome, você está enviando um recado para as regiões celestiais. E a mensagem que você está mandando é: Deus me guardou. A mensagem que você está mandando é: a cova não me destruiu. A mensagem que você está mandando é: os ismaelitas não me mataram. A mensagem que você está mandando é: a mulher de Potifar não me destruiu. A mensagem que você está mandando é: o cárcere não me devorou. A mensagem que você está mandando é: o governo do Egito não me seduziu. Eu ainda sei quem eu sou. Alguém quer descredibilizar você, alguém quer tocar na tua identidade, mas você sabe quem você é, filho. Você sabe quem você é, herdeiro. Você sabe quem você é, co-herdeiro com Cristo. Você sabe quem você é, nação eleita. Você sabe quem você é, sacerdócio santo. Você sabe quem você é, povo adquirido. Você sabe quem você é, igreja. No 3, nós vamos dizer juntos: eu sou. E aí você vai gritar o teu nome debaixo do sangue de Jesus, por causa do sacrifício da cruz, por causa do valente de Jacó e da pedra de Israel. 1, 2, 3, eu sou. Ele te guardou, 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 ele te guardou. Eu tenho umas 2 coisas para falar. Eu disse que eu tinha 3, eu tenho umas 2. Por que os flecheiros te dão amargura? A Bíblia vai responder. Gênesis capítulo 37. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava. Diga assim: esta é a história de Jacó. Tendo José
17 anos. Oi? A Bíblia está dizendo que a história é de... Mas está contando a história de quem? Tem algo errado aqui. Não, não tem nada errado, porque a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Mas quando alguém chega para mim e começa uma narrativa assim: esta é a história de Peterson, eu imagino que vai contar a história de quem? Dele. Esta é a história de Jacó. Temos José, 17 anos. Ele disse que eu tenho duas coisas para dizer para você. E a primeira é: como é que Jacó poderia contar a história dele sem contar a história de José? Você vai marcar tão positivamente a vida de algumas pessoas. Lucas, cadê a Bela? Beijo para Bela. Você vai marcar tão positivamente a vida de algumas pessoas que elas serão incapazes de parar para contar a história delas sem inserir a sua. E sabe como isso vai acontecer, pastor Felipe, pastor Janderson? Vai ser assim. Em 2022, eu conheci um crente, eu tive um amigo, eu conheci um pastor, eu conheci uma igreja. Nós vamos passar pela história da vida de algumas pessoas e marcá-las tão poderosamente que daqui a 10 anos elas terão que lembrar que a vida de alguém cheio do Espírito Santo. Olha para mim, falo a terceira coisa e paro aqui. Vou parar porque eu sei que essa igreja tem um momento muito especial de convite, é uma coisa tão linda. Esta é a história de... Não tenha medo, é a Bíblia que está dizendo. Essa é a história de... Tendo José 17 anos. Agora eu falo assim, essa é a história de... E falo tendo, e vocês vão dizer os dois nomes, ok? Jacó primeiro, José depois. Esta é a história de... Tendo... Até eu já ia me confundindo. Vai dar certo. Tem que dar certo. Não tem jeito de dar errado. Porque, na verdade, a história nunca foi do filho. Vai dar certo. Nem que seja muitinho, mas você